graças a Deus. Semana passada eu estava falando com alguns irmãos da igreja, demonstrando como estou feliz com a nossa igreja, com a nossa comunidade. Tenho estado muito feliz realmente. São muitos os desafios, muitas são as dificuldades, a gente reconhece isso, mas nós dependemos do Senhor. E eu, refletindo sobre o que Deus tem feito em nosso meio, eu só tenho motivos de agradecer ao Senhor. Este ano, no final do ano, em dezembro, fará 8 anos que chegamos aqui em Caruaru. E, além das reformas aqui do templo que fizemos, poucas, mas avançamos, nós já vimos que esta igreja preparou um obreiro para enviar para o campo. Nós temos o presbítero David, que está trabalhando lá na Terceira Betel, tem se dedicado à obra do Senhor, e eu sou muito feliz por ele ter feito um seminário intensivo aqui conosco. Ele fez um seminário muito intensivo realmente aqui, sempre estava comigo, perguntando, falando, estudando a palavra, e Deus o chamou para aquele local. Também estou muito feliz porque levantamos recentemente 2 seminaristas aqui na igreja, o Caleb, ali, Gediel Caleb, e o Daniel também. Eu estou muito feliz porque eu vejo que Deus está trabalhando no nosso meio. Deus está trabalhando no nosso meio. A Europa caiu numa onda de secularismo. Secularismo é você deixar as coisas espirituais para trás, certo? Secularismo é isso, você esquece das coisas espirituais e vive simplesmente para o século, preocupado com o trabalho, com as coisas desta vida, comprar, fazer, pagar, e vai deixando as coisas espirituais, a religião, para trás, vai deixando isso de lado. Isso é o secularismo. E a Europa entrou numa onda de secularismo há alguns anos. A Europa, exatamente onde foi o berço da reforma cristã, o berço de muitos avivamentos, entrou na onda de secularismo e muitas igrejas fecharam ali. Locais onde eram centros de adoração foram fechados e foram abertos bares naquele local. Já imaginou? De repente, de uma hora para outra, você passa aqui na frente e não é mais uma casa de adoração, mas é um bar. Que tristeza não seria para as nossas vidas? Não é verdade? Não seria uma tristeza? Aquele local onde você foi criado, onde você adorou o Senhor, onde você aprendeu a palavra do Senhor, de uma hora para outra, fecha e você não vê mais seus filhos ou seus netos ali dando continuidade. O que você vê é aquele local, aquele prédio que era um local de oração, uma casa de adoração, agora é simplesmente um bar. Outrora as pessoas se enchiam do Espírito, mas agora estão ali se embriagando com o vinho, com o álcool, como diz o apóstolo. Amados, eu quero vos convidar a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, já lemos hoje, inclusive o primeiro capítulo, mas nós vamos ler o capítulo 2. E enquanto você abre, eu quero desafiar você a orar também pela vida dos nossos seminaristas, dos nossos obreiros, que o Senhor esteja levantando mais seminaristas, mais pessoas que queiram trabalhar para o Senhor, dedicar suas vidas para o Senhor, que Ele esteja fazendo isso em nosso meio. A palavra nos estimula a rogar ao Senhor da seara que levante obreiros para a sua seara. Se você não rogar ao Senhor da seara por sua vida, que Ele levante obreiros para você, para a sua vida, para cuidar de você, mas tenha misericórdia dos seus filhos. Rogue ao Senhor da seara por seus filhos, por seus netos, porque uma onda de secularismo bate, se avizinha, está batendo às portas, se avizinha aqui no Brasil. E se nós não nos percebermos isso, irmãos, se a gente não lutar com tudo que a gente puder, se a gente não rogar a Deus, a igreja cristã aqui no Brasil pode entrar em declínio.
já tem entrado em declínio moral, já tem entrado em declínio espiritual e pode entrar em declínio religioso, inclusive. Dito isto, eu quero ler com vocês 1 Pedro, a primeira de Pedro, capítulo 2, versos 9 a 12. Você achou? Amém, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que aquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vamos orar? Ó Senhor, eu quero te bendizer por tua graça em nossas vidas e por tua santa e verdadeira palavra. Sabemos, ó Pai, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Sabemos, ó Pai, que somos falhos, somos pequenos, somos preguiçosos, indolentes, somos muitas vezes negligentes com as nossas responsabilidades cristãs, mas tudo isso, Senhor, é porque dependemos de Ti. Dependemos de Ti para respirar, dependemos de Ti para nos desenvolver na fé cristã. Somos frágeis, esta é a verdade. Hoje estudamos pela manhã que aquele que está em pé cuide para que não caia. E nós queremos, ó Pai, rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fale conosco nesse instante. Que enquanto estivermos aqui, o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas para o louvor do Teu nome. Para que o Teu nome seja glorificado. Para que a Tua bondade se multiplique em nossos meios, em nosso meio. Para que sejamos instrumentos, ó Deus, Teus, e cumpramos cabalmente aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Esta é a nossa oração, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Em um mundo obcecado por identidades ou identitarismo é a política que chama pessoas para perto de si de acordo com o que elas se professam. É mais ou menos assim: se você é negro, então você tem que ser de esquerda. Você é mulher, então você tem que ser de esquerda. Você tem que ter alguns pressupostos na sua vida por conta desses identitarismos. E um mundo obcecado por identitarismo ou identidade, por nacionalidade, por etnia, por classe, por ideologia, todos buscam um senso de pertencimento que defina quem são e qual é o seu valor. Muitas vezes, essa busca é por uma identidade que eleve o ego, é verdade. Que confira status, poder ou superioridade. É uma busca por ser alguém aos olhos do mundo. Crescermos aos olhos humanos, nos destacarmos, termos fama, termos poder, ser reconhecido. Eu observo algumas vezes que nós, pastores, somos tentados a, em nome do ministério, fazermos o nosso próprio nome grande, em vez de fazermos o nome de Cristo grande. Eu tenho muita ressalva com igrejas onde na frente não há uma imagem de Nossa Senhora, não há imagem de Padre Cícero, mas há a foto do pastor da igreja.
Eu tenho muita ressalva quanto a isso. Como se ele fosse a personagem principal daquela igreja. Eu quero perguntar uma coisa a você nessa noite. E se a verdadeira identidade, a mais elevada e nobre de todas, não for conquistada, mas conferida a você? Não que você tenha que conquistá-la, mas talvez ela lhe seja entregue. E se ela não for encontrada na autoafirmação, mas em uma declaração vinda do próprio trono de Deus, e se paradoxalmente essa identidade não for para nosso engrandecimento pessoal, mas para a proclamação da grandeza de outrem, de Cristo Jesus, do nosso Senhor. É exatamente essa identidade revolucionária, por assim dizer, que o apóstolo Pedro desvenda para os cristãos perseguidos e marginalizados no seu tempo, e também para nós. No trecho anterior, ele descreveu nossa posição espiritual. Somos pedras vivas, edifícios em Cristo Jesus. Essas pedras vivas, ajuntadas a Cristo Jesus, estão construindo um lugar de adoração para Deus nos céus, como nós vimos. O próprio Deus habitará neste local de adoração. E nós somos utilizados como pedras para a construção deste edifício. Agora aqui, no texto que lemos, Pedro declara nossa vocação prática a partir dessa posição. Ele nos presenteia com 4 títulos de imenso peso e glória: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Estas não são metáforas vazias ou um mero discurso motivacional. Não, não são. Essas são um pronunciamento real do Rei dos Reis, definindo quem somos, para sempre aos olhos dele. Não somos nada, mas aos olhos do Senhor, somos um povo santo, um sacerdócio real, um povo separado para si próprio, exclusivos para o Rei dos Reis. No entanto, essa identidade gloriosa vem acompanhada de uma responsabilidade solene. Uma vida que evidencia a transformação de Deus. É um chamado para vivermos como estrangeiros em um mundo hostil, não na reclusão de um mosteiro, mas no meio da praça pública, onde nossa conduta exemplar, por assim dizer, se torna um testemunho vivo e muito mais eloquente do que qualquer discurso vazio. O que eu estou querendo dizer é que a nossa vida cristã fala muito mais do que qualquer discurso que possamos proferir. Você pode dizer que é crente, que serve ao Senhor, que teme a Deus, que é filho de Deus, mas se você não andar da forma digna, da vocação que Deus te chamou, o seu procedimento pode ser contrário ao seu chamado. Olhando para o texto que lemos, queridos, vamos destrinchar algumas coisas que aqui estão. Ele inicia, vocês, porém. Vocês, porém. Esta expressão contrasta com a ideia abordada anteriormente, na qual é afirmado que todos aqueles que não creem em Cristo Jesus tropeçam na rocha que os faz cair e são esmagados pela pedra angular. É isso que ele está dizendo. Eles tropeçam em Cristo Jesus. Eles não reconhecem Cristo Jesus como o Senhor de suas vidas. Eles veem Cristo Jesus talvez como um mestre de moral, como um bom homem, e por não ver a divindade de Cristo Jesus, tropeçam nele e são esmagados por esta rocha. Lembro de uma certa ocasião que estávamos aqui na doutrina, e Caleb perguntou:
Pastor, que pedra de tropeço é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui, enquanto estávamos estudando a carta aos Romanos? E eu disse para ele, é Cristo. Essa pedra de tropeço é Cristo. E às vezes a gente pensa que é o maligno, né? A pedra que os homens tropeçam e caem é Cristo Jesus, porque não creem nele. Todos creem em Deus. Se você chegar no centro de Umbanda e falar sobre Deus, eles vão acreditar. Se você chegar no centro espírita e dizer assim, existe um Deus, o Criador de todas as coisas, eles creem. Se você chegar para os budistas e disser, existe um Deus, eles vão acreditar. O problema é quando você fala Cristo Jesus. Eles tropeçam nessa pedra. Essa pedra rejeitada tornou-se a principal pedra na construção deste edifício. Aqui está presente a ideia de que o crente em Jesus é totalmente distinto daqueles que não creem no Filho de Deus. Eu digo e repito, o crente em Jesus é totalmente distinto, diferente, é outro daqueles que não creem no Filho de Deus. Portanto, o crente é, por assim dizer, alguém que, devido à renovação de sua mente, pensa e age totalmente diferente do homem natural. Deixe-me dizer alguns exemplos. O homem natural pensa em Deus como alguém que, embora seja superior e soberano, existe para lhe conceder bênçãos e evitar que alguns males desta vida lhe toquem, lhe aflijam. Assim, seu pensamento sobre Deus é em si mesmo egocêntrico. Deus existe no céu para me abençoar, para fazer o bem para mim mesmo. O crente, por sua vez, pensa em Deus como o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Eu existo por causa dele. Eu vivo por causa dele. Eu voltarei para ele. Ele é o Senhor e eu, embora seja seu servo, não sou digno de servi-lo. É assim que o crente pensa. Embora eu seja seu servo, eu não sou digno de servi-lo. O homem natural procura fazer o bem para receber, de alguma forma, louvor, honra, sentir-se melhor ou ser recompensado pelo seu bom procedimento. Quando o homem natural faz o bem para alguém, na verdade, ele está querendo se amostrar, como a gente diz. Ou fazer massagem no seu próprio ego. Ou olhar para si mesmo e dizer, veja como você é bom. Minha alma, alegre-se, pois você é uma pessoa misericordiosa, é bondosa. O crente, por sua vez, entende que seus atos de justiça não passam de um trapo imundo. Os seus atos de justiça não passam de um trapo imundo. E que não fosse a justiça de Cristo Jesus, toda a sua conduta seria uma grande ofensa ao Rei dos Reis. Deixe-me esclarecer um pouco mais o que eu estou querendo dizer. Quando você e eu dizemos que Deus é grande, isto soa como uma ofensa, como uma blasfêmia diante de Deus. Não fosse Cristo Jesus, não fosse o Espírito Santo que intercede por nós. Quando eu e você nos prostramos e nos humilhamos na presença de Deus, isso ainda é irrelevante. É uma ofensa. Porque eu pergunto, quão humildes nós deveríamos ser na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Vocês sabem, eu trabalho na Justiça Federal no 2º grau. E tem uma piada que diz assim: juízes pensam que são deuses, desembargadores têm certeza. Então, juízes, de uma forma geral, isso é uma piada que se conta, né? Juízes, de alguma forma, pensam que são deuses, desembargadores têm certeza. E eu trabalho no 2º grau com alguns desembargadores. Não no gabinete de algum desembargador, mas vez ou outra a gente topa com algum, às vezes tem que fazer reunião. E enquanto nós estamos reunidos entre nós mesmos, a reunião flui de uma forma bem diferente. Mas basta entrar um desembargador que todo mundo fica cheio de dedo para falar. Cheio de dedo para falar. Às vezes se julgam até incapazes de apresentar o conteúdo para o desembargador. Mas ele é homem,
tal qual eu e você somos. Ele nasceu, cresceu, se desenvolveu e vai morrer um dia. O que eu estou querendo dizer é que se nós achamos que somos talvez indignos de algum cargo aqui nesta vida, muito mais elevado e muito mais sublime é o cargo para servirmos ao Senhor. Você não é digno de servir ao Senhor, de ser chamado pelo seu nome, mas não é por dignidade, é por misericórdia, é pela bondade do Senhor. Um teólogo alemão, Karl Barth, ele diz assim: Deus é totalmente outro. Deus é totalmente outro. E sabe o que ele está querendo dizer? Que Deus é completamente diferente de você e eu, de mim e de você. Assim nós não podemos conceber ou conhecer a Deus por nossa própria mente. Como é que se conhece aquilo que é totalmente diferente? Aquilo que é totalmente diferente, ou aquele que é totalmente diferente, deve, por assim dizer, se revelar, se mostrar, para que o conheçamos. Porque, do contrário, as nossas conjecturas, os nossos pensamentos, tudo não passará de especulação vazia. Ele fala também, aqui, geração eleita, ou raça eleita. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente vá avançando. Geração eleita, a palavra grega aqui é genos, e indica um agrupamento de gente com vida e descendência comuns. Essa palavra que Pedro usa aqui descreve pessoas, um agrupamento de pessoas com a descendência comum e com uma vida comum. Descendemos do mesmo Pai, que é Deus. Somos descendentes do mesmo Pai, que é Deus. E a nossa vida é comum. A nossa forma de viver é comum. Ou pelo menos deve ser. Espiritualmente falando, irmãos. Espiritualmente falando, a igreja tem uma vida comum, pois a vida de Jesus é compartilhada por todos nós. Estamos crucificados na cruz com Cristo Jesus. Não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E essa unidade, essa comunidade nessa vida é exatamente isto, que Cristo Jesus habita em nós. Não é você quem vive mais, mas é Cristo Jesus que habita em você. Eu posso ouvir um amém? Espiritualmente falando, como eu disse, a igreja tem uma vida comum, pois a vida de Jesus é compartilhada por todos nós. E possuímos uma descendência comum, porquanto participamos do novo nascimento em Cristo. Assim, somos filhos de Deus, mediante o novo nascimento que nos concedeu um novo propósito de vida. Veja, o novo nascimento, explicado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, é necessário nascer de novo, falado exaustivamente nas cartas paulinas, e aqui também em Pedro, esse novo nascimento, ele produz necessariamente um novo propósito de vida. Antes, pensávamos como homens a juntar tesouros aqui na terra. Hoje somos instigados a juntar tesouro nos céus. Antes pensávamos que Deus estava no céu simplesmente para nos conceder aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Hoje, a gente sabe que Ele reside no céu, mas habita com o contrito e com o quebrantado. A palavra do Senhor também nos diz que somos sacerdócio real. Sacerdócio real. Um sacerdote oriundo, proveniente da realeza. Um sacerdote, na verdade, que é um príncipe, uma princesa.
Aos olhos de Deus, veja, não há dignidade em nós, eu não tenho dúvida a respeito disso. Somos pecadores, somos falhos. Mas Deus chamou esses pequenos, esses pobres, esses falhos, para habitar perto dele e nos concedeu títulos de príncipes e princesas. Aos olhos de Deus você é uma princesa. Aos olhos de Deus você é um príncipe, embora tenha alguém que pense que você seja um sapo. Mas aos olhos de Deus, somos príncipes. O escritor aos Hebreus nos ensina que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote. Ficou rindo aí com a questão do sapo, né? É que tem uns cabos aqui, misericórdia. Mas voltando aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele era rei de Salém, certo? Rei de paz, que quer dizer rei de paz. Portanto, a ordem sacerdotal de Jesus é anterior e superior à ordem sacerdotal de Arão. E o crente em Jesus é herdeiro desse sacerdócio real. Veja que a nossa posição em Cristo não é pouca coisa, irmãos. Somos sacerdotes dele. E não é um sacerdócio qualquer. Arão, como sacerdote, tinha uma importância extraordinária para os sacrifícios. Mas agora, o nosso sacerdócio é superior ao de Arão. Porque é segundo a ordem de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês também, ou nós, eu quero me incluir nisto também, não quero ficar de fora. Nós somos nação santa. Pedro nos ensina que o crente faz parte de uma multidão de indivíduos da mesma natureza, que foram separados para um determinado fim. Uma etnia consagrada ao Senhor. Aquele sentimento de pertencer a alguém. Você é do Senhor. Você pertence ao Senhor. Antes de ser brasileiro, você já era de Cristo, ó, na eternidade. Antes de ser caruaruense, você já pertencia ao Senhor, ó. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu e te designou para ser uma nação santa. Pedro nos ensina que o crente faz parte de uma multidão de indivíduos da mesma natureza. Temos a mesma natureza. Que natureza é essa? A natureza de Cristo. Não é a sua natureza, não é a minha natureza, não é o seu pensamento, não é o meu pensamento, é a natureza de Jesus, de Cristo Jesus em nossas vidas. Somos santos porque fomos separados do mundo, de seus vícios e corrupções. A nação santa deve ser uma nação separada de outras nações, tanto na conduta de vida, como na natureza da alma, mas não necessariamente no convívio. Eu vou repetir isso aqui, isso é importante, preste atenção. Por favor, preste atenção. A nação santa deve ser uma nação separada de outras nações, porque é separada, é santa, é santificada. Tanto na conduta da sua vida, como na alma, na natureza da sua alma, mas não necessariamente no convívio. Lembre-se da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus não quer que nós saiamos do mundo. Ele não quer que a gente se refugie em mosteiros, que fiquemos o tempo todo em casa, que não nos misturemos entre aqueles que são pecadores. Não é isso, irmãos. Só se acende luz onde há trevas. Não faz sentido nós pegarmos um monte de velinha e acender aqui agora. Faz sentido? Não faz.
O ambiente está iluminado. Só faz sentido acender luz onde há trevas. E Deus escolheu a mim, a você, como sal da terra e luz do mundo. Ele ainda declara em João 17: assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Assim como Deus, o Pai, enviou Jesus ao mundo, o Senhor nos envia ao mundo. E eu pergunto nesse instante, para quê? Por que Ele nos envia ao mundo? Qual a finalidade, qual o propósito de Ele nos enviar ao mundo? É para que o mundo nos influencie? É para que cada um de nós se perca nas coisas deste mundo? Muito pelo contrário, é para que o mundo seja resgatado, seja salvo pelo nosso bom procedimento. É dito aqui também que nós somos povo exclusivo de Deus. O termo grego diz literalmente aqui, um povo para sua aquisição. Um povo para ser adquirido. Ou um povo para sua possessão. Essa nação deve pertencer a Deus de forma exclusiva. Sabe o que significa exclusivo? De um e não mais outro. O relacionamento entre marido e esposa, marido e mulher, é um relacionamento exclusivo. Não cabe ninguém mais. Tem uns filhos que gostam de ir para a cama de vez em quando, né? Gostam de dormir na cama do papai e da mamãe. Mas um relacionamento conjugal é exclusivo. Essa nação deve pertencer a Deus de forma exclusiva. Portanto, está implícito aqui a ideia de não servir a dois senhores. De não se servir a dois senhores. Ora, se vocês de fato pertencem a Deus, hajam como o povo dele. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Se vocês de fato pertencem a Deus, hajam como o povo dele. Essas 4 dignidades de todos os cristãos genuínos não são naturais para eles, pois o seu primeiro estado era um estado de escuridão horrenda. O seu primeiro estado, antes de Cristo lhe chamar, era um estado de escuridão terrível. Você andava em trevas. Estava morto no seu delito e no seu pecado, sem Deus no mundo, distante da salvação, sem esperança, vagando por este mundo como uma alma penada, condenado à morte, condenado a uma eternidade distante de Deus. Mas eles são de fato chamados para fora da escuridão. E um dia, estando em trevas, o Senhor disse para mim e para você: haja luz. Haja luz no coração de Cacau. Haja luz no coração de Tassiana. Haja luz no coração de Cássia, de Léo, de Breno, de Daniel. Haja luz. Foi isso que ele disse nos nossos corações. E naquele instante tudo fez sentido. Os nossos olhos se abriram, as escamas caíram dos nossos olhos. Passamos a amar o Senhor. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essas prerrogativas são conferidas ao crente para uma finalidade nobilíssima, grandiosíssima: anunciar as grandezas de Deus, seu amor, sua bondade,
Sua misericórdia, seu perdão em Cristo, sua gloriosa justiça, sua severidade, sua santidade, sua perfeição. Nós fomos escolhidos com todas essas prerrogativas para anunciar essas grandezas. Algumas pessoas procuram sentido para suas vidas tentando satisfazer seus próprios desejos. Eu já andei desta forma. Certa ocasião, quando fiquei um tempo desempregado e perdi o emprego, e fiquei parado 6 anos sem trabalhar, havia uma ruga na minha testa, que até hoje ainda tem marca. Você pega fotografias minhas daquela época, eu sempre tirava com uma ruga na testa, fechando, franzindo a testa, de preocupação. E às vezes eu olhava aquelas fotografias e pensava comigo mesmo, talvez eu só volte a sorrir quando Deus abrir as portas para mim novamente. Passado alguns anos, eu vi que o sentido da vida não está no trabalho, embora seja muito importante. Não está nas coisas desta vida, não está na nossa própria saúde, não está na nossa própria vida. O sentido da vida está em Cristo. É prazeroso entrar em sua presença. É glorioso se deleitar aos pés de Jesus. Tem vezes, irmãos, que estou orando e é quase como eu sentisse a mão do Senhor passando sobre minha cabeça, acalmando meu coração. Enquanto estou ali em oração, o Senhor vem visitando. Eu não estou dizendo a você que eu sinto essa mão. Veja, eu não estou falando misticamente. Eu estou dizendo que tem vezes que eu estou orando ali e quase como eu sentisse a mão de Cristo passando sobre minha cabeça, dizendo: tem calma, filho, estou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. É maravilhoso pertencer ao Senhor. É glorioso pertencer ao Senhor. Não há chamado maior, mais sublime. Elas procuram satisfazer seus próprios desejos, mas o crente cumpre sua missão e propósito anunciando as grandezas de Deus. Sabe que o seu propósito não é se formar na faculdade. Sabe que o seu propósito não é encontrar um emprego, não é constituir uma família. O seu propósito é viver para o Senhor, para anunciar as grandezas do Senhor. Experimente viver para o Senhor e sinta a alegria de servi-lo invadir o seu coração. Isso lhe é um alívio para a alma, um bálsamo para suas feridas, um alento para o seu coração e força para o espírito abatido. Trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, se desgastar pelo Senhor, anunciar suas grandezas. Verso 10. Nos é dito: antes vocês nem sequer eram um povo. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro parece querer nos lembrar qual foi o nosso estado antes de sermos feitos filhos de Deus. Parece que ele quer nos lembrar que não nos esqueçamos de que nós éramos antes. Primeiro ele disse: Deus vos transportou das trevas para a luz. Agora ele não hesita em dizer: vocês não eram povo de Deus, não eram seus filhos, na verdade eram inimigos naturais do Rei do Universo. Veja como o nosso estado era deplorável, terrível, desesperador. Ser inimigo da pessoa mais poderosa de todo o universo. Vimos aí que quando se arruma um inimigo poderoso, há muitas consequências, né? A gente tem visto aí na política homens poderosos perseguindo outros homens também que se julgam poderosos. E é uma briga de poder. Aquelas inimizades que ali estão.
Mas o nosso estado anterior era um estado de inimizade contra o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Como é que se luta contra Deus? Como é que se vence um adversário desse? Veja, Paulo descreve muito bem isso. Talvez Jamile possa colocar aí para a gente Romanos 3, versos 10 ao 18. Para ganhar tempo eu vou lendo. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Já conheci muitas pessoas que dizem: o meu Deus é o dinheiro. O meu Deus é o dinheiro. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E eu oro para que essas pessoas não descubram da forma mais terrível que é inútil servir ao dinheiro. Eu oro para que o Senhor abra-lhes os olhos, para que elas não se percam, para que um dia elas percebam que todo o dinheiro que têm não pode trazer um filho de volta, ou talvez não possa lhe restaurar a saúde, ou que não há consolo no dinheiro. Quantos milionários não se suicidam? Quanta gente rica já não tirou a sua própria vida? Um dos homens mais ricos daqui do Brasil, um dos donos do Itaú, se não estou enganado, um banqueiro, ele morreu na Covid por falta de ar. E sua filha deu uma declaração que é bem reflexiva. Ela disse: veja que ironia, meu pai, um dos homens mais ricos do Brasil, e morreu com falta daquilo que é de graça para todo mundo. Não pôde comprar o ar, aquilo que é gratuito para todas as pessoas. Na verdade, a Escritura nos lembra inúmeras vezes o nosso estado natural. Portanto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nos diz: lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Este era o nosso estado, sem esperança e sem Deus no mundo. Isso é muito bom para vermos quão grande em misericórdia é o Senhor. Pois Deus tem prazer em perdoar o contrito e o quebrantado. Na verdade, todos os que se julgam muito dignos e superiores ficarão de fora do grande banquete do Rei dos Reis. Permita-me ler uma passagem, Lucas capítulo 14. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e há ainda muito lugar. Então o Senhor disse: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Então lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Pessoas que se julgam muito dignas, superiores, ficarão de fora, inevitavelmente, invariavelmente, deste glorioso banquete. Mas nós que somos pobres, mancos, cegos, aleijados, carentes de Cristo Jesus, maltrapilhos, fomos convidados a entrar neste banquete. Os indignos, os rejeitados. O que aos olhos do mundo é vão. Por isso, irmãos, não devemos nos julgar superiores.
Somos frágeis. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ele falou muito sério. Sem mim nada podeis fazer. Todos os que veem os outros como pecadores e não a si próprios também ficarão de fora. Todos que veem o outro como pecador e não a si próprios. Quem é o maior pecador daqui? Eu. Eu sou o maior pecador. Não queira tomar minha vaga. Eu sou o maior pecador. Eu olho para os meus pecados, minhas falhas, sentimentos repugnantes que ainda residem em meu coração. Isso me humilha. Isso me faz voltar ao Salmo 51 e dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, por tua bondade. Por tua misericórdia, afasta de mim as minhas transgressões. Contra ti pequei e fiz o que aos teus olhos era mal. De forma que justa é a tua condenação. Lembra daquela mulher que se lançou aos pés de Jesus e chorou? Chorou. E aquele sacerdote, aquele fariseu que estava ali, na verdade não era um sacerdote, era um fariseu, estava ali com Jesus, se julgando muito digno, olhava para Jesus com um olhar de curiosidade. Jesus disse para ele assim, 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. E Jesus disse para ele, você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Preste atenção aqui agora. Preste atenção. Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Às vezes a gente age assim. Jesus quer nos visitar, quer entrar em nossa casa, quer residir, e a gente trata Jesus de forma indigna. Isso é muito sério. E Jesus está repreendendo este homem. Ele diz, vê esta mulher, eu entrei na tua casa, Simão, e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Tudo depende de como você se vê. Se você se vê como o pior dos pecadores, você vai amar o Senhor, porque você foi perdoado dos piores pecados. Mas se você olha para dentro de si e se vê como uma pessoa legal, bacana, alguém que de fato Deus tem que necessariamente receber em seus braços, você corre o risco de ficar de fora, meu querido. Eu devo lhe alertar. Assim, considerem que vocês eram indignos de estarem na presença do glorioso Rei. Considerem que vocês eram maltrapilhos e andrajosos neste mundo em trevas. Considerem principalmente o estado glorioso em que estão agora. Pois em Cristo vocês são eleitos para um sacerdócio real e para uma vida santa, pois vocês não pertencem mais a si mesmos. Antes foram comprados por bom preço. Nós estávamos maltrapilhos, andrajosos, aleijados. Ele nos curou, nos deu banho, nos deu vestes novas, nos deu um título de príncipes. E nós devemos agora andar da forma digna que Ele nos colocou. Não olhando para o pecado de outrora, ou para a inutilidade desta vida de outrora. Amados, verso 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O dever é a abstenção.
e a subjugação das primeiras inclinações ou do surgimento dos desejos carnais que procedem da depravação da carne, da satisfação de algum apetite sensual ou alguma inclinação imoderada da carne. Note como a geração eleita, o povo adquirido, precisam de uma exortação para se abster dos piores pecados, acerca dos quais o apóstolo aqui se empenha em advertir séria e carinhosamente. É por zelo que ele está nos advertindo. É porque nos ama. Não repreender não significa necessariamente que é um ato de amor. Na verdade, muita escusa de repreensão pode demonstrar um ato de desprezo. Deus só repreende a quem ama. Deus só repreende a quem ama. E se Ele está te repreendendo, se Ele está nos repreendendo, é porque Ele nos ama. Não despreze este amor. É como se Pedro estivesse nos dizendo: fostes banhados pela palavra de Cristo. Vossos andrajos foram trocados por vestes gloriosas. Recebestes um anel como símbolo da vossa adoção. Ele vos coroou em glória e justiça. Como, pois, quereis voltar à imundície? Por que desejai despir-vos das vestes de santidade? Qual o sentido de retirardes o vosso anel e abandonardes a vossa coroa? Qual o sentido nisto? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Este é o verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Não deem motivos para escandalizarem a vossa fé. Não deem motivos para escandalizarem a vossa fé. Vocês já sabem que o mundo vos odeia. É isso que ele está nos dizendo. Vocês já sabem que o mundo vos odeia e vos olha com um olhar de acusação. Portanto, apliquem-se à santidade, para que alguns descrentes possam ser iluminados pelo vosso procedimento e também sejam convertidos. O mundo vos odeia, o mundo vos persegue, o mundo vos acusa. Andem da forma digna, honrosa, que vocês foram escolhidos. Eles agora chamam vocês de malfeitores. Vindiquem-se a si mesmos por boas obras. Essa é a forma de convencê-los. O dia da visitação está chegando e nele Deus talvez os chame ao arrependimento pela sua palavra e graça. E então aqueles ímpios hão de glorificar a Deus e aplaudir vocês por seu excelente comportamento. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: que algumas pessoas poderão louvar ao Senhor pelo seu comportamento, porque o seu comportamento o chamou a atenção e de alguma forma elas foram transformadas. Elas podem dizer assim: graças a Deus pela vida de irmã Luciene, de irmã Janete, porque fazendo daquela forma me chamou a atenção e a pregação do Evangelho foi eficaz para mim. Graças a Deus pela vida de Fabiana, de Rebeca, de quem quer que seja, porque agindo de forma digna eu fui tocado pelo Evangelho. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os fariseus oravam 14 vezes por dia. Dedicavam-se ao aprendizado da Escritura quase que integralmente. E Jesus está dizendo aqui: se a sua justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês poderão entrar no reino dos céus. Percebe que o nosso Senhor está dizendo que nosso estado
é de alerta, é de cuidado. Que coisa de crente não é brincadeira? É melhor que, se você não quer levar o evangelho com honestidade, com sinceridade, com apego, com devoção, que você vá para o mundo e fique lá, e lá morra, parta. O evangelho não é coisa de brincadeira. Neste instante, enquanto estamos falando aqui, muitas almas estão descendo ao inferno. Nesse instante, enquanto estamos reunidos aqui, enquanto você está fazendo planos, talvez, para o dia de amanhã, ou para a próxima semana, almas estão descendo ao inferno. E algumas delas experimentaram a bondade de Deus. E algumas delas cantaram louvores ao Senhor. E algumas delas participaram da igreja. Mas não tiveram zelo por suas vidas e por suas almas. Claro, nós devemos andar de forma digna, irmãos. Finalmente, que estas verdades solenes não ressoem em nossos ouvidos apenas para depois se dissiparem como o orvalho da manhã. O que eu estou dizendo para vocês, eu tenho certeza que de hoje para amanhã o próprio diabo se encarregará de lhes roubar palavra por palavra. Mas a minha oração é para que elas penetrem até a divisão da alma e do espírito, conformando nossa vida à majestade do nosso chamado. Pois de que vale confessar uma doutrina santa, se ela não produzir um viver santo? Aquele que vos chamou das trevas é infinitamente santo e exige que sejais santos em todo o vosso procedimento. Portanto, ponde em prática estas verdades, não com zelo superficial, mas com a seriedade de quem prestará contas ao soberano dono de sua alma. Quero trazer algumas aplicações práticas aqui. Vós sois raça eleita, separada para Deus. Consequentemente, deveis empregar vossas mais sinceras energias em mortificar os desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. Vigiai vossos pensamentos, vossas afeições e vossos olhos. Lembrai-vos de que uma pequena brecha no dique pode levar à inundação da alma. A cada manhã consagrai-vos a Deus como um sacrifício vivo, e a cada noite examinai a vossa consciência à luz de sua palavra, arrependendo-vos de qualquer sombra de pecado que em ti tenha se alojado. Examinem os seus pensamentos, o seu procedimento. Prestem conta a Deus todas as noites daquilo que você fez com o seu dia. Muitas vezes a gente quer chegar à noite e fazer uma oração simples: Senhor, obrigado pelo dia, abençoa a minha noite, amém. Mas não, enquanto estamos ali no final do dia, é momento de refletir o que fizemos para o Senhor, o que fizemos com o dia que o Senhor nos concedeu. Glorificamos ao Senhor. Isto é um exercício muito bom. Quem fazia isso todos os dias era Jonathan Edwards. Todas as noites, antes de dormir, ele prestava conta a Deus. Ele entrava na presença de Deus para prestar conta daquilo que ele fez. Senhor, hoje eu me levantei pela manhã e não orei. Perdoa-me. Senhor, eu fui trabalhar e naquele momento a pessoa falou alguma coisa e eu fiquei irritado. Eu queria dar um tapa na cara dela. Perdoa-me, Senhor. Senhor, naquele momento no trânsito, o motoqueiro passou tirando um fino. Se ele leva uma topada e cai. Perdoa-me, Senhor, por ter desejado isso. Preste contas a Deus. Isso é sério, irmãos. Confesse os seus pecados ao Senhor e você vai ver o que você precisa cada vez mais de Deus. Cumpri vosso sacerdócio com temor e tremor. Sois sacerdócio real. Vosso principal ofício é oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Isso significa que vossa vida inteira
vossas orações particulares, vossas labutas diárias, vossas provações devem ser vividas como um culto contínuo diante dele. Fazei da vossa casa um santuário onde Deus é temido e amado. Fazei da vossa casa um santuário onde Deus é temido e amado. E não um campo de guerra ou de indiferença. Lede as Escrituras com a vossa família. Orai com eles e instilai neles o temor do Senhor. Que vossas conversas e transações comerciais sejam tão puras como se fossem feitas no próprio pátio celestial de Deus. Vivei como peregrinos com olhos fixos no juízo final. Você olha para si e diz: eu sou muito jovem, vai demorar muito ainda, pastor. Tomara. Mas eu me lembro quando eu era criança. Para mim não se passaram muitos anos. É como se de uma hora para outra eu tivesse acordado com 45 anos de idade. E se esses 45 passaram tão depressa, penso que os próximos 20 ou 30 passarão mais depressa ainda. Vivei como peregrinos, com os olhos fixos no juízo final. Sois povo exclusivo de Deus. E como tal, sois estrangeiros e peregrinos neste mundo. Não vos acomodeis em Sodoma. Não busqueis os prazeres, as modas e os tesouros da Babilônia. Vosso lar não é aqui. Vivei uma vida de negação própria, de simplicidade e de contentamento, sabendo que a glória que vos está reservada resultará infinitamente maior em qualquer privação ou sofrimento. O dia da intervenção de Deus se aproxima. Que você esteja certo de que Ele governa a sua vida. Por fim, que vossa conduta silencie a calúnia e glorifique a Deus. O mundo vos observa, pronto para difamar o nome santo que vocês carregam. Portanto, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, é o que nos diz o apóstolo Pedro. Que vossa integridade incontestável, vossa honestidade irrefutável e vossa brandura sob provocação sejam um testemunho mudo, porém poderoso. Que vossos acusadores, ao não encontrarem mal algum em vós, sejam forçados no dia em que Deus os visitar, quer em conversão, quer em juízo, a reconhecer que Deus é verdadeiro e que vos esteve ao vosso lado. Irmãos, fostes comprados por bom preço. Agora vivei, não para vós mesmos, mas para aquele que morreu por você. Que em tudo seja a sua vida para glorificar ao Senhor. Quer na vida ou quer na morte, glorifique ao Senhor. Eu não quero terminar esta mensagem de forma triste ou cabisbaixa. Eu não estou aqui para lhe entristecer. Eu estou aqui para dizer e lhe lembrar que você é príncipe de Deus, que você possui um sacerdócio santo, real, que você foi escolhido por Deus para andar em santidade, que Deus vos chamou para uma posição muito mais sublime do que qualquer homem pode lhe conceder nesta terra. Eu não sei quais são os seus anseios aqui. Talvez você almeje ser um grande empresário, um Luciano Hang da vida.
Talvez você deseje ser um grande profissional da sua área, mas o chamado que Deus lhe fez é infinitamente mais sublime, mais superior. Você é príncipe de Deus. Ande como um príncipe, como princesa de Deus.